Bom, galera, como todo final de módulo, eu vou passar para vocês agora o revisaço referente ao tópico 3 do nosso intensivão, que foi Química Orgânica. Na primeira parte da Química Orgânica, nós vimos as cadeias carbônicas, como que funciona a ligação carbono-carbono, ligação simples, que é a saturada, lembra? SS, simples, saturada, a ligação dupla e a tripla, que são as insaturações da cadeia, quais são os radicais que podem ser ligados nessa cadeia, cadeia alifática, cadeia aromática, que são as cadeias abertas, as cadeias fechadas, as cadeias cíclicas, e todos os grupos funcionais, todas as funções orgânicas que costumam cair também na prova do Enem. Expliquei para vocês como é que identifica um hidrocarboneto, um álcool, uma cetona, um aldeído e por aí vai. E na segunda parte a gente falou sobre isomeria. O que é isomeria? Isomeria é quando eu tenho a mesma fórmula molecular de um composto químico, mas uma estrutura diferente. Eu fiz analogia com uma casa. Vocês lembram disso? A casa é como se fosse uma mesma fórmula. Que fórmula seria essa? Eu chego para o engenheiro e falo, olha, eu quero uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, uma sala e uma cozinha. E eu entrego essa fórmula aqui do jeito que eu quero minha casa para uns 4, 5 engenheiros diferentes. Vocês acham que todos os engenheiros vão me dar a mesma planta? Não é essa planta aqui não, gente. Eles vão me dar a mesma planta da casa ou não? Lógico que não. Eles vão modificar de acordo com o jeito que eles acharem melhor. Colocar um quarto aqui, outro lá, outro embaixo, o banheiro ali, o banheiro tal. Então, para uma mesma fórmula, eu tenho várias e várias estruturas. Na química funciona da mesma maneira. Se eu der uma fórmula para vocês, C2H6O, por exemplo, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Existem algumas maneiras diferentes de montar essa molécula, de estruturar essa fórmula química. E essas formas diferentes que seria o que a gente chama de isomeria. Mesma fórmula, só que com diferentes estruturas. Nós falamos das isomerias planas, ou melhor, as isomerias constitucionais e das isomerias espaciais, que são as estereoisomerias. Na isomeria plana a gente viu isomeria de cadeia, quando a cadeia carbônica muda a sua conformação. Antes era assim, aí passou a ser ramificada, tal, mudou a cadeia, são isômeros diferentes, isômeros de cadeia. Agora, e se muda a função? A gente falou sobre o aldeído e sobre a cetona. Aldeído tem dupla ligação no final da cadeia, como a palavra aldeído tem uma dupla O também no final da palavra. Olha o trocadilho. E a cetona eu tenho também uma dupla O, só que essa dupla O é no meio da cadeia, ou seja, em carbonos que fazem parte do intermédio ali. Eles estão no meio e não estão na extremidade. Com isso eu tenho uma cetona. Se eu tenho o mesmo número de átomos em uma fórmula molecular e eu tenho um oxigênio no meio, eu tenho uma cetona. Se ele está no final, eu tenho um aldeído. E com isso eu identifico um isômero de função. No terceiro caso, nós falamos do isômero de posição. O que é o isômero de posição? Quando eu tenho uma cadeia carbônica, por exemplo, em que a dupla ligação se encontra no meio dela. E na mesma fórmula química eu tenho uma outra estrutura, mas a dupla ligação não está mais no meio, a dupla ligação está na extremidade. Então esse foi um dos casos que a gente viu de isomeria de posição, quando a posição de uma dupla ou de uma função orgânica ela muda de lugar, certo? E por último a gente viu a mais chatinha de todas, que é a tautomeria. Tautomeria é quando não só muda a função, mas também muda uma posição. A gente viu essa molécula aqui, ó, a dupla O estava aqui caracterizando um aldeído, né, num carbono final da cadeia, e aqui eu tenho uma hidroxila que caracteriza um álcool. Só que além da hidroxila e da cetona corresponderem a funções diferentes, a dupla também mudou de lugar, a dupla ligação. E isso caracterizou uma tautomeria. Finalizamos aí a isomeria plana, fomos falar da isomeria espacial. Na isomeria espacial foi mais tranquilo porque tem apenas 2 isomerias espaciais, lembram disso? A isomeria geométrica, que é a cis-trans. Para ter isomeria cis-trans eu preciso de uma dupla ligação. Nessa dupla ligação, de um lado eu tenho que ter 2 compostos diferentes, 2 ligantes, aliás, diferentes, né? E do outro lado também 2 ligantes diferentes. Para quê? Porque quando eu inverter esses dois, ó, se for os 2 iguais, eu não tenho isomeria, é exatamente o mesmo composto, do mesmo jeito, com a mesma estrutura. Agora, se eu tiver 2 compostos, 2 ligantes diferentes, se o composto que tiver a menor massa molecular, menor massa atômica, no caso aqui seria do hidrogênio,
eles estiverem para o mesmo lado, os dois estão para cima, esse aqui é um caso de isomeria geométrica cis. Cis significa do mesmo lado. Mas e se o hidrogênio não tivesse aqui? Se o hidrogênio tivesse para baixo e o cloro que tivesse para cima? Os dois hidrogênios estão um para cada lado em lados opostos, como também estão os cloros. Logo, seria uma isomeria geométrica, mas do tipo trans. Beleza, né? E a última isomeria que a gente falou foi a isomeria óptica. O que era a isomeria óptica? A isomeria óptica, que lembra o espelho, a mão, lembra as mãos com imagens especulares? São duas mãos iguais, só que elas não são sobreponíveis, ou seja, têm estruturas diferentes. E isso é caracterizado numa molécula que possui um carbono quiral. E eu expliquei o que é um carbono quiral também, que é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Sempre que um carbono possui 4 ligantes diferentes, ele vai apresentar uma isomeria que se chama isomeria óptica, que se configura, aliás, que faz parte do quadro de isomerias espaciais. Quanta coisa, hein? Falamos muito sobre química orgânica aqui, resolvemos alguns exercícios do Enem também, e agora nós vamos para o próximo tópico, falar um pouquinho mais sobre equilíbrio químico, certo? A gangorrinha da reação química, o equilíbrio. Vamos, galera?